Olá, meus queridos amigos, estamos ao vivo aqui já do Estúdios MBL, meu nome é Renan Santos, são 15 horas em ponto, horário de Natal. Olá, Rafael Almeida Riso. Olá, senhor Renan Santos. Olá, estamos ao vivaço aqui, vamos fazer mais um daqueles programas especiais, espero eu que sim, né? Dado que um pouco daquela máquina de pauta que nós tínhamos ao longo da semana, especialmente pautas internacionais, se reduziu um pouco, vamos olhar um pouco então para questões mais nacionais, né? O Lula deu depoimentos um tanto quanto engraçados aí, envolvendo tabelamento de preço, supermercado e tal. Tá maluco, tá? Tá maluco. Agora ele tá pedindo um novo plano safra também. Em resumo, tá? Assim, a situação do governo nem de longe é a que eles gostariam que fosse, né? Então tem muita gente já falando em impeachment novamente, tem muita gente falando em uma não eleição do Lula. Há uma história aí que tem pesquisa rodando com institutos grandes que mostram uma queda na casa dos 6 a 7% na popularidade do Lula. Nossa. Não sei se o Riso chegou a ouvir esse zum, eu já cheguei. Então, assim, a galera tá meio chocada, a galera do PT. Né? E ela tá chocada porque as escolhas que o próprio petismo tomou ao longo dos últimos 2 anos não foram exatamente as escolhas mais populares e as mais efetivas de modo a criar riqueza no país e também criar uma imagem de que o governo é amigo das pessoas. Né? Uma coisa que eu conversava muito com as pessoas que nos acompanham é a ideia de que o governo Lula se vendia como um governo paternalista, ou seja, um governo provedor, né? Um pai que provém seus filhos com bens materiais. Então era Bolsa Família, era crescimento econômico, isso se plasma na ideia da picanha, né? A picanha foi muito clara nisso. Mas também um governo que cuida, né? Um governo próximo, um governo amigo, né? Uma mão acolhedora. Para você acolher, você precisa ter meios de ação, né? Então, aquele que protege, aquele que cuida, aquele que acolhe, ele precisa de força, ele precisa de recurso, ele precisa de abrigo. Então, você não consegue vender este tipo humano se você não dispuser de meios. E tem um problema que o Lula fez. O Lula viciou seu eleitorado nesse tipo de relação, que é uma relação transacional. Renan, o que é uma relação transacional? A relação que envolve uma transação. Existem muitas, especialmente nas religiões antigas, né, religiões que tinham o aspecto do sacrifício, a relação entre a pessoa e a divindade dela era transacional. Por exemplo, ó deusa da fertilidade, me dê uma boa colheita que eu vou sacrificar um animal para você, eu vou fazer uma fogueira com não sei o que, eu vou sacrificar um ser humano. Você tinha essas coisas. A relação com os deuses era transacional. Né? E ela era o sacrifício era parte integrante da transação. Você pega nas religiões indo-europeias, que é um tema que eu adoro, existe uma espécie de um mito fundador que você vai reconstruindo, que parte da premissa de que é um sacrifício original de uma vaca. Então a ideia do sacrifício é a ideia da transação. A transação, então, assim, as religiões, inclusive dentro da tradição cristã, né, a ideia de que Cristo é o último sacrifício, por ser o maior sacrifício, por ser o Filho de Deus, né, então ele é o sacrifício em si, para trás, para frente, para passado, para o futuro. Ele demonstra que seria uma espécie de um fim dessa lógica transacional. Porque é uma lógica um pouco mais simples, uma rudimentar. Você tem uma relação com a divindade baseada numa transação. O Lula e o PT criou uma relação transacional. Ele provê, ele cuida, ele dá, e do outro lado o eleitor vota nele. Então eles cobram bastante, né? Você, nessa relação transacional, você cultua seu papai Lula e você faz rituais de modo a, vamos dizer, entregar a ele algo, para premiá-lo pela ajuda que por ele foi oferecida. E aí isso está através do voto, do vestir vermelho na eleição, né? É a lógica transacional dessa relação. E essas relações transacionais, elas, quando começam a perder a efetividade, a divindade começa a perder a função. Então, um deus, por exemplo, um deus guerreiro, que não consegue prover vitória no campo de batalha para o seu povo, ele começa a ser abandonado no panteão, ele começa a perder a função no panteão divino. Tá? Isso é muito importante, porque eu volto até para o caso dos israelenses. Um grande problema na religião dos israelenses é que o Javé, chamem como quiserem, ele era um deus guerreiro também. Ele era um deus guerreiro, ele ia pra guerra lá com os judeus, e aí era um deus guerreiro que começou a falhar, né? Vamos dizer, o deus guerreiro dos romanos, o Júpiter, o Marte, vamos botar aí também, ele ia pra guerra com os romanos e eles venciam. O dos judeus perdia. Então eles ficaram numa situação muito complicada, especialmente quando eles ficaram cativos na Babilônia, que, será que o nosso Deus que nos provê a vitória nos abandonou?
E aí você tem todo, vamos dizer, uma série de consequências escatológicas ali do entendimento que os judeus foram ter da sua relação com sua divindade. Porque, né, como é que fica ali? Em outras religiões, um deus guerreiro que não provê, uma deusa da fertilidade que não provê também, ele é trocado. E o Lula, que se coloca ali como um provedor, como um deus... vamos colocar aqui uma espécie de um deus... o Lula se torna um deus inútil, porque ele falou, ó, me dá o voto, faça aqui o ritual do voto, faça o L. Fazer o L é uma espécie de ritual. Me dá o voto, eu te dou a picanha e a cerveja. A picanha e a cerveja não veio. E pelo contrário, ele meio que parece estar punindo. Então essa pessoa que tem essa relação transacional não consegue, vamos dizer, obter o resultado da transação. Eu considero que a idolatria que o bolsonarista tem para com o Bolsonaro, ela é de qualidade superior, porque ela não é transacional. O bolsonarista ama o Bolsonaro, mesmo sem esperar nada do Bolsonaro. Eles não esperam, tanto que o Bolsonaro ele passa fraqueza pros caras, e os caras, beleza, pô, ele é como eu. É um outro tipo de relação que as pessoas têm com o Bolsonaro, né? É um tanto quanto diferente. Então, como é que a gente compara, né? Como é que a gente coloca isso na mesa? Não é igual. E o Lula, por ter criado essa relação transacional e pelo fato do PT não ter conseguido construir um alicerce junto às classes médias forte o suficiente para permitir a ele vitórias grandes, tirando, por exemplo, uma cidade como São Paulo, que o PT teria condição, ou o PT, ou melhor, as esquerdas teriam condição de vencer, a situação do PT, imageticamente, é muito ruim. Muito, 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 muito ruim. Vamos lembrar, eles não tinham nada ideologicamente a oferecer, porque as esquerdas no mundo inteiro não têm nada a oferecer. É o tema da última valete. Então eles não têm nada a oferecer. Aí chega nessa eleição e fala, não, a gente não tem nada de novo a oferecer, eu simplesmente vou falar que você vai comer uma picanha, vai tomar uma cerveja, você vai ser feliz, vai encontrar sua família, você vai ganhar dinheiro, você vai viver os tempos da era Lula, né, os mandatos dele que rodaram aí de 2003 ao final de 2010. E isso não rola. Veja, galera, já passamos da primeira metade do governo Lula. Já estamos passando aí 2 anos e 1 mês. 2 anos e 1 mês, não rolou prosperidade. Não rolou. E as expectativas agora para o ano de 2025 são muito ruins e para 2026 são ainda piores. Dado que isso, vamos dizer, um dado da realidade, o Lula começou a tentar para esse problema. Porque a relação dele é transacional, ele não está entregando a parte dele e vai ser um Deus esquecido.